Bom dia, amigo do canal Curiosidades Pernambucanas. Estamos fazendo a visita ao Museu do Estado de Pernambuco. E a terceira parte da exposição aqui que está sendo realizada aqui no museu. E realmente, pessoal, é uma caminhada pela história, né? A história colonial aqui do estado de Pernambuco, história do Brasil também, né? Porque se confunde a história pernambucana com a história do Brasil. Durante muito tempo Pernambuco foi um dos centros, né, culturais do Brasil. E a gente está aqui, né, observando, né, a opulência desse casarão do século XIX, Barão de Beberibe, era o proprietário desse casarão. Se você quiser alguma informação, tá certo, esse casarão aqui é no século XIX. Então ele foi construído pelo Barão de Beberibe, Barão de... escravizados. Certo. E inicialmente era apenas a primeira parte, aqui, essa primeira quadra. É o mesmo prédio, né? É o mesmo edifício. Era só essas primeiras salas, porque era uma casa de veraneio. Ou seja, não era uma casa para se morar, era para vir passar. Eles aproveitaram, né, o verão, o rio, né? Eles tinham um costume no século XIX de construir essas casas de veraneio ao longo do Baribe. Tanto que se você pegar perto dessa avenida, vai ver várias casas com essa mesma finalidade. E essa casa aqui, inclusive, essa parte foi construída pelo mesmo arquiteto que construiu a atual Academia de Letras. Se não me engano, tá aqui. É o mesmo construtor? É parecido, né? Aqui, tá aqui embaixo. É o mesmo estilo. Essa aqui é a Academia Pernambucana de Letras. Exato, a atual Academia de Letras. E aqui é o Museu do Estado hoje. Exato. No caso, antigamente. Aí passou desse barão pro filho dele, do filho passou para a neta, e a neta vendeu para um consumo dele. Ele foi responsável por ampliar o casarão. Antes era só essas duas primeiras salas, ele ampliou a parte de trás e construiu o primeiro andar. Isso já no século XX. Aqui essa sala é um pouquinho sobre o porto de Recife, né? Como Recife nasceu dessa vila portuária. Isso não é um instrumento para escravizados, isso na verdade é uma gaiola para passageiros, é como se fosse um elevador. Então, quem tinha dinheiro comprava uma dessas e os escravizados puxavam para desembarcar as pessoas de navios. Para subir nos navios, eles utilizavam essas gaiolas, né? Exatamente. E aqui tem alguns quadros sobre Recife enquanto esse porto mesmo, essa conexão entre a cidade e os mares e rios. No início do século XX, depois da reforma de Recife. A reforma do século XX. Certo. Na verdade, Essa ponta aqui é aquela que liga ao palácio, é? Tu sabe informar? a Princesa Isabel. A Princesa- Uma versão, na verdade. Eu falei que esses quadros aqui eles são depois da reforma do Recife, mas na verdade são antes da reforma do século XX. São 1910 e 1912. A reforma foi um pouquinho, uns anos mais tarde. Esse símbolo de status da elite no século XIX. Então eles vão importar muita pulseirona, tanto da Ásia. Outra coisa que também acontece no século XIX é a distribuição de títulos pelo imperador. Então cada família vai adquirir o seu título, então vai querer resgatar um brasão de família. Então é por isso que várias famílias vão encomendar seus próprios brasões. Isso começa a ser fascinante. Quer dizer que cada brasão desse aí é de uma família, representava, né, a família pernambucana, né? Alguns são pernambucanos, outros de outros lugares. Certo, de outros Mas cada brasão é uma família. Aqui fala um pouco mais sobre quais famílias eram. Isso aí quer dizer que é uma forma de status, né? Isso, Social, né? exato. Muito belíssimo, né? Deixa eu ver aqui as famílias. Sala de Dr. Roque de Brito Alves. Aí são 20 famílias, né? Não. Não? Tem uns que são realmente brasões de família nos pratos, outros são só decorativos.
Ah, certo. Como eu disse, a casa originalmente não era tudo isso, era só as primeiras salas aqui da frente. Então você pode perceber quando muda de uma sala para outra, você consegue ver que o arco da porta é diferente, porque foi a reforma que foi feita posteriormente. Ah, certo, isso aqui é quadrado, né? Eu não tinha observado Foi no não. século XX já, essa expansão foi no século XX. Esse arco aqui é de que século? Do século XIX. Vai estar no século XIX. E esse aqui, Século XX. século XX, né? Então foi. Uma reforma que expandiu a casa. A casa não era desse tamanho, né? Não, era só os O casarão, no caso, né? Exato, era só os dois primeiros cômodos. Sala especial de porcelana Roque de Brito Alves. E é isso aí, pessoal. Olha aí a diversidade das porcelanas aqui encontrada aqui no Museu do Estado de Pernambuco. No século XIX vai ter essa importação da cultura europeia. Então vão trazer muito da etiqueta europeia. Mas essa mesa aqui está tentando reproduzir aquela imagem que é do século XX, que é do casamento da filha do fundador aqui do casarão. Alguns detalhes sobre esse cômodo é que os espelhos estão posicionados estrategicamente nesse ângulo e naquela altura para refletir a luz que vinha das janelas. Você poderia informar se esses móveis são especificamente dessa época ou é Jacarandá, né? Uhum. Belíssimo. Olha aí, pessoal. Uma mesa do século XIX aqui, porcelanas, pratas, né? São pratas, né? A chiqueza, a riqueza, né? Que essas famílias aí do período colonial, elas possuíam, né? Na verdade, esse período aqui é chamado Imperial. O colonial termina no século XIX. Aqui já Aqui já é do período imperial, da época do Império, né? Uhum. Boa. Aqui tem mais alguns pratos brasionados. Alguns têm brasões. Uma boa colocação sua, viu? Eu estava confundindo com a época do período colonial, mas aqui é do período imperial. Século XIX. Essa Avenida Boa Vista. Eu quero um barão. Brasão do Conde da Boa Vista aqui, ó. Então, pessoal, nós estamos aqui numa sala do período do Império, época imperial. Desculpa. Pessoal, realmente as riquezas, né, desse barões, né? Era chamado de barões, né? Barão do Beberibe. Tem barão do Beberibe, tem o Conde da Boa Vista, são vários tipos de títulos. Barão, conde, Marquês, eles ganhavam, compravam, como é? Adquiriam, né? À medida que iam enriquecendo. Por exemplo, como poderia ser favor com o imperador. Tem várias maneiras de adquirir esses títulos. Compras, favor E muitos outros. e riquezas, né? Também, né? Essa é a resposta específica que eu não consigo te dar agora, mas tem outros métodos para adquirir o título. O título, né? A sala de estar da época. Então, esses móveis você pode ver que tentaram importar um estilo europeu que não se adaptou muito bem aqui num clima tropical. Então você vai ver que substituiu algumas coisas. Por exemplo, essas cadeiras têm esses buraquinhos para permitir a circulação das roupas, já que eram roupas muito pesadas para um clima daqui do país tropical. Quer dizer que isso aqui foi importado do modelo europeu? O modelo era um modelo europeu, só que se adaptado a um país tropical. Por isso que tem esses buraquinhos, para permitir a circulação de ar nas roupas pesadas. Quer dizer que é furado para isso, para Para circular, o ar, né? As formas de ostentação tinham várias, você ouviu as porcelanas europeias, mas também tinha as que vinham da Ásia, que é essa próxima sala aqui. Que era inclusive muito mais caras, por ser muito mais longe, e por seu trabalho muito mais artesanal, não era um processo muito
feito em grande escala. Então tinha esse outro símbolo de ostentação. Quais são as que não eram, que não vinha, são essas aqui? É que, São asiáticas. São asiáticas, né? japonesas e chinesas. Chineses, né? E esses vasos aqui são chineses também? Sabe falar? Tem informação de quais são chineses e quais são japoneses. Eu não sei de todos. Onde é que tá? Aqueles em Bambu são japoneses e alguns aqui são chineses. Mas é que tá falando. Esqueci A sala Espelho do Oriente. Estamos caminhando pela história aqui do estado de Pernambuco e também que se confunde, né, com a história do estado do Brasil, né? Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro foram os centros, né, durante o período colonial, e no período imperial perde um pouco a importância, né, econômica, e passa para Rio de Janeiro e São Paulo. Joaquim Nabuco. Outros redes eu tenho aqui, por exemplo, não tem um nome dela. Vamos subir aqui o parte posterior aqui da exposição. É isso aí, pessoal, caminhando na história, né? A gente vir ao museu é mergulhar na história de um povo, né? Na cultura. Dos imperadores do Brasil. Sala dos Imperadores, né? Exato. Primeiro, esse aqui é... Dom Pedro II. Esse aqui é o Pedro II, Dom Pedro II. Isso é a esposa dele, Teresa. Dona Teresa. Começamos pelo segundo, mas vamos pro primeiro, né? Esse aqui é Dom Pedro I. Não, esse aqui é o pai, né? Esse é o... Exato, a esposa dele, Dona Leopoldina. Uma coisa interessante é observar os trajes dos imperadores. Enquanto o primeiro tem um traje que se aproxima das monarquias europeias, o segundo tem um traje que se aproxima mais do militarismo. Isso aqui tá puxando mais militar, né? É um pouco militar. E aqui está a chave de quando Dom Pedro II visitou Recife, foi oferecida a chave da cidade para ele, que é essa. Essa é a chave da cidade do Recife. Aqui eu vou acessar um pouco mais sobre instrumentos, como esses instrumentos, o piano, a harpa, uma vida mais conservadora, tanto tem as famosas namoradeiras, né? Que é onde ficava o casal e alguém acompanhando o casal. É que se namorava aqui sentado, né? Exato. E o pai ficava no meio? Exato.
É outros tempos, né? E o que eu falei lá embaixo, os espelhos estão nessa posição, nesse ângulo e nessa altura para refletir a luz que vinha das janelas, para iluminar o ambiente. Ele ficava nessa altura para quando abria a janela. Exato. Por Aí isso que clare... só tem tantas janelas, para ter essa situação de iluminação. E por isso que fica nesse ângulo, para refletir a luz que vinha das janelas. E é isso aí, pessoal. Olha aí que riquezas de detalhes, né, dos móveis, né, importados, né, pela classe dominante, né? Eles queriam parecer, né, o estilo europeu, né? A cultura, né? Trazia a cultura europeia aqui para o estado, né? Para o país, né? A nação em formação. E a gente tá vendo aqui, né, pessoal, caminhando pela história. E é isso aí, meus amigos do canal Curiosidades Pernambucana, Museu do Estado de Pernambuco. A Europa aqui, né? Essas pessoas possuíam dinheiro, fama, e a nobreza era adquirida através de favores, riquezas, compras, chamada de a nobreza da terra. E essa parte aqui É para representar a intimidade do quarto. Então, tem alguns elementos que remetem a essa intimidade. Os quadros, tem vários pela casa, tem esses dois aqui e um lá na escadaria, mas eles não são da época, tá? Eles são do século XX, mas foram colocados aqui para representar essa intimidade do quarto. Ah, esse quadro é século XX, né? Exato. Não é da época, né? Não. Mas mesmo assim é Tem bonito. alguns objetos aqui que são para higiene pessoal. Tem um que é um pinico, onde faziam necessidades e os escravizados jogavam fora. E tem um outro que é uma escarradeira, que é servir para cuspir. Quer dizer que isso aí é o pinico de porcelana, né? E algo interessante de notar aqui é que enquanto o quadro de alguém que representa a elite, uma mulher branca da sociedade colonial imperial, está ali em grande destaque, do lado tem um quadro pequenininho representando uma mulher negra. Ou seja, a quem era permitido esses espaços aqui, acessar esses espaços daqui, se eram para as mulheres brancas, classe alta, descendentes... Mas esse quadro negro não era colocado dentro do quarto, não, né? Claro que não. É o tamanho dele em comparação ao tamanho dela. Ah, certo. Só para fazer uma comparação, né? Exatamente. Então não era permitido acesso aos escravizados. Serviam apenas para limpar as necessidades das senhoras, para servir as senhoras. Tanto que a senzala, ele não dormiu aqui na casa grande, ele dormiu nas senzalas que ficavam lá nos fundos. As senzalas, as cozinhas, os banheiros ficavam tudo lá nos fundos, para não ter esse contato entre a elite branca E esse aqui era o... Era uma arca de noiva. É a arca da... Onde faziam enxoval da noiva, tanto que a famosa expressão golpe do baú surgiu daqui. Olha aí, golpe do baú, né? Uhum. Esse dormitório aqui era do século XIX ou século XX? XIX. Século XIX, né? Tanto que o tamanho dele é um pouco reduzido, porque acredita que as pessoas dessa época eram menores do que a estatura média atual. Atual, né? Com a mesma patrocinadora da organização. Aqui é a parte religiosa, né, dos senhores, né? Mesmo assim, mostra também a opulência, né? Isso aqui é liteira, né? Para levar pessoas que tenham grandes posses, ou religiosos que tenham grandes cargos. Essa daqui pertenceu ao bispo de Recife, Olinda. Como funcionava? Ele entrava dentro e 4 escravizados colocavam no ombro e carregavam. Os senhores também, né? Era mesmo Senhores também. também, né?
É isso aí, pessoal. Aqui é a parte religiosa, né? A igreja foi a grande mantenedora, né, do regime colonial. Apoiou muito esse regime colonial e escravocrata também. Local belíssimo, pessoal. Aqui vale a pena vir aqui em Recife, Pernambuco, e vir ao Museu do Estado de Pernambuco. E é isso aí, estamos aqui neste local belíssimo aqui, aproveitando aqui uma aula de história, caminhando pela história do estado de Pernambuco e do Brasil. E aí, pessoal, um vitral aqui do século XX, né, aqui no museu. Também aqui no museu, pessoal, tem uma livraria com livros de vários autores sobre história. SERP, Companhia Editora de Pernambuco. É isso aí, meus amigos do canal Curiosidades Pernambucanas. Estamos encerrando aqui mais um vídeo, a terceira parte da exposição. Foi dividida em 3 partes. A parte mais importante é essa aqui, a terceira parte, né? Que mostra o casarão do Barão de Beberibe, hoje funciona no Museu do Estado de Pernambuco. Encerrando mais um vídeo, quem gostou deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal Curiosidades Pernambucanas, agradecendo mais uma vez a todos.